Deus abençoe os irmãos. Aqui é o pastor Valber, do Ministério Gratidão. A segunda temporada do programa O Mensageiro nos retratou as duas visões do profeta. A quinta dimensão e a sexta dimensão foram experiências vividas pelo profeta que nos serviram de ajuda para nós levarmos mais a sério o quão real é a vida cristã, levarmos uma vida autêntica e genuína na presença de Deus. Com isso, finalizamos essa temporada, mas não se preocupem, dia 10 de outubro, às 19 horas, estaremos de volta com a terceira temporada. Programa O Mensageiro, eu assisto e recomendo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. E quando isso estava, que eu olhei, vindo, e eram mulheres. And they had green stuff, you just see their face. And they had green stuff under their eyes. E elas tinham uma coisa verde, simplesmente podia-se ver apenas os seus rostos. E elas tinham uma coisa verde debaixo de seus olhos. And their eyes look like run back, like the women today paint their eyes. Run back like that, and just their eyes and face, and they were going, E seus olhos pareciam prolongados para trás, como as mulheres hoje pintam os seus olhos. Prolongam eles assim para trás e apenas os olhos e o rosto delas. E elas estavam fazendo Oh my, I just screamed out, oh God, have mercy upon me. Have mercy, oh God, where are you? If you'll only let me go back and live, I promise you to be a good boy. Oh, que coisa! Eu simplesmente gritei bem alto, oh Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Faremos agora uma viagem no tempo para mostrar o contraste dessa visão do inferno. Algo como um sonho, mas mais vívido do que um sonho. Claro, como uma vidraça, como se ele realmente estivesse ali, e nesta consciência ele percebeu que estava caindo através de pequenas nuvens em uma eternidade escura, afundando, afundando, afundando. Pareceu sem fundamento seu mundo, nada para parar sua queda. Ele gritou, papai! A palavra pareceu vazia e sem vida. Mamãe! Ele gritou, mamãe! Sua mãe não estava ali. Deus! Ele gritou, segura-me! Seu lamentável muito fraco, ele ouviu ruídos fantasmagóricos, ruídos de gemidos. Assim que caía, o som aumentava até que estivesse todo ao redor dele, gemidos e grunhidos. Agora faces apareciam na escuridão, faces de mulheres, faces horrorosas com gangrenas de cor esverdeada ao redor de seus olhos e bocas torcidas, gemendo. Billy clamou. E isto me atingiu de forma que eu desejei anunciar à igreja. Agora, e nesta visão, a primeira, eis o que aconteceu. After the vision struck me and I was so weak, and I'd lost all that blood, and once I thought I was sinking into a endless eternity. Depois que a visão me atingiu, eu estava tão fraco e eu tinha perdido todo aquele sangue, pensei que eu estivesse me afundando numa eternidade sem fim. Many of you heard me tell this before. And sinking into an endless eternity. Muitos de vocês já me ouviram contar isto antes, e me afundando numa eternidade sem fim. First I was going through like clouds, and then through darkness, and sinking on down, down, down. Primeiro eu estava passando como que por nuvens, e então por trevas, e me afundando, me afundando, me afundando. And the first thing you know, I got into the regions of the lost. And in there I screamed. E antes de saber de mais nada, eu entrei nas regiões dos perdidos. E ali dentro eu gritei. And I looked and there just everything, there was no foundation to it. I could never stop falling. E eu olhei e ali simplesmente tudo. Não havia fundo nisto. E eu de modo algum podia parar de cair. For eternity looked like I was going to fall. There's no stopping nowhere. Para a eternidade,
Parecia eu ia cair. Não havia parada em nenhum lugar. And then, what a difference it was from the vision I had here not long ago of being in glory with the people. The contrast. E então, que diferença foi da visão que eu tive aqui há pouco tempo, de estar na glória com as pessoas? O contraste. But in this, as I was falling, I screamed for my daddy. Porém, nisto, à medida que eu caía, eu finalmente, eu gritei chamando o meu papai. Of course, being just a kid, that's what I would do. I screamed for my daddy. And my daddy wasn't there. Naturalmente, sendo apenas uma criança, isso é o que eu faria. Gritei chamando meu papai e o meu papai não estava ali. I screamed for my mother. Somebody catch me. E eu gritei chamando minha mãe. Alguém me apanhe! There was no mother there. I was just going. E não havia nenhuma mãe ali. Eu simplesmente estava indo. I screamed then to God. There was no God there. There was nothing there. E eu gritei então para Deus. Não havia Deus ali. Não havia nada ali. And after a while, I heard the most mournful sound that I ever heard. And it was the awfulest feeling. E pouco depois, eu ouvi o som mais fúnebre que jamais ouvi. E foi a sensação mais horrível. There's no way even a literal burning fire would be a pleasure to the sight of what this was. Não há maneira de, mesmo um fogo literal queimando, seria um prazer comparado com o que isto era. Now those visions has never been wrong. Agora, essa A voz perguntou: Você gostaria de ver além da cortina do tempo? Me ajudaria muito. Bill respondeu. O que aconteceu a seguir, ele não pôde explicar. No momento, ele estava em sua cama. No momento seguinte, ele estava de pé, numa ladeira, olhando uma planície gramínea e ampla. Milhares de pessoas estavam correndo na direção dele através da planície, gritando: Nosso precioso irmão! Ele podia apenas imaginar quantos milhares, mas eles poderiam ser numerados em milhões, correndo na direção dele, vindo de todos os lugares. Todos pareciam jovens, talvez com seus 20, homens e mulheres na flor da juventude, olhos cintilantes como estrelas, dentes brilhando como pérolas. Eles corriam descalços, suas vestimentas brancas ondulavam a cada passo. Os homens tinham cabelo até os ombros. O cabelo das mulheres iam até suas cinturas. Se fosse uma visão, seria diferente de qualquer outra visão que ele alguma vez experimentara. Ele podia sentir a grama macia abaixo dos pés descalços e uma suave brisa em sua face. Mais estranho ainda, ele podia ainda ver seu quarto a 7 metros de distância, inclinado a um ângulo de 45 graus do lugar onde ele agora estava. Ali estava sua camisa pendurada no suporte e ali estava sua esposa dormindo. O mais estranho de tudo é que ele ainda podia ver seu próprio corpo perto de sua esposa na cama. Seus olhos estavam fechados como se estivesse dormindo ou morto. Quão estranho ele se sentia ao olhar a si mesmo naquela cama e ver a si mesmo como as outras pessoas o viam. Seu corpo agora, com meio século de idade, com sua calva de pouco cabelo e grisalho, e de pele enrugada. Pele? Ele olhou abaixo às mãos. Aqui, fosse aqui onde fosse, sua pele parecia suave e macia. Levando a mão à testa, ele deslizou os dedos a uma espessa camada de cabelo ondulado. Eu não entendo. Ele disse, será que eu tive um ataque cardíaco e morri? Mas quem são todas aquelas pessoas correndo em minha direção? A voz lhe disse, você não se lembra que está escrito na Bíblia que os profetas eram ajuntados com seu povo? Sim, me lembro disto, mas certamente não há tantos branas. Elas não são branas. Essas pessoas são seus convertidos ao Senhor. Uma amável jovem chegou primeiro. Ela lançou os braços ao redor dele e gritou alegremente, ó meu precioso irmão! O abraço dela foi tão sólido quanto a qualquer um que ele tinha sentido com sua esposa na terra. Mas ali ele não teve a mesma sensação.
A voz disse: Você não a reconhece? Não, eu não. Quando você a guiou ao Senhor, ela tinha mais de 90 anos de idade. Bill segurou a jovem pela distância de um braço para que assim pudesse dar uma boa olhada na face dela. Ela era uma das mulheres mais bonitas que ele já tinha visto. Contudo, ele não podia se lembrar de tê-la visto antes. Era difícil imaginá-la como uma anciã enrugada. I've never seen so many people come running, screaming, "Oh, our precious brother." And I looked at young women, maybe in their early 20s, 18 to 20. They were throwing their arms around me and screaming, "Our precious brother." E quando cheguei a esse pequeno lugar, eu nunca vi tantas pessoas virem correndo, clamando, "Oh, nosso precioso irmão." Eu olhei, e mulheres jovens, talvez com uns 20 e poucos anos, 18 a 20, elas me abraçavam e clamavam, "Nosso precioso irmão." Here come young men in the brilliance of young manhood, and their eyes glistening and looking like stars on a darkened night. Their teeth as white as pearl, and they were screaming and grabbing me and screaming, "Oh, our precious brother." Eis que vieram moços no esplendor da jovem masculinidade, e seus olhos brilhavam e pareciam estrelas numa noite escura. Seus dentes tão brancos como pérola, e clamavam e me abraçavam. They didn't get tired. I never seen such pretty women in all my life. They had hair way down to their waistline, long skirts to their feet, and they were just hugging me. It wasn't a hug like even my own sister sitting there would hug me. Não havia nem ontem nem amanhã. Não se cansavam, estavam... Nunca vi mulheres tão belas em toda a minha vida. Elas tinham o cabelo comprido até a cintura, saias longas até aos pés, e elas me abraçavam. Não era um abraço como até mesmo minha própria irmã sentada aí me abraçaria. They were not kissing me and I was not kissing them. It was something that I have not got the vocabulary, I haven't got the words to say. Perfection wouldn't touch it. Suburb wouldn't even touch it nowhere. It was something that you just have to be there. Elas não me beijavam e eu não as beijava. Era algo que eu não tenho o vocabulário, não tenho as palavras para dizer. Perfeição não se aproximaria disso. O majestoso nem mesmo se aproximaria disso de modo algum. Era algo que eu nunca... Você simplesmente teria que estar ali. And I looked this way and that way and they were coming by the thousands. And I said, I don't understand this. E eu olhei nessa direção e naquela direção e vinham aos milhares. E eu disse, não entendo isto. I said, well, and here come Hope. That was my first wife. She ran and never said my husband. She said my precious brother. Eu disse, bem, eles... E eis que veio Hope. Ela foi minha primeira esposa. Ela correu e não disse, meu marido. Ela disse, meu precioso irmão. And when she hugged me, there was another woman standing there that hugged me, and then Hope hugged this woman. And each one, and I thought, oh, this has to be something different. It can't be. There's something... Oh, would I ever want to go back to that old carcass again? E quando ela me abraçou, havia uma outra mulher ali de pé que me abraçou. E então Hope abraçou esta mulher e cada uma. E pensei, oh, isso tem que ser algo diferente. Não pode ser algo... Pensei, oh, desejaria... That's the ones that you've led to the Lord. And said some of them women there, she thinks it's so beautiful, we're better than 90 years old. When you led them to the Lord, no wonder they're screaming, our precious brother. And they screamed all at once that if you hadn't have went, we wouldn't be here. E aquela voz disse, eles não são Branhams, eles são os seus convertidos.
Esses são os que você guiou ao Senhor. E disse: algumas daquelas mulheres ali que você acha serem tão belas tinham mais de 90 anos de idade quando você as guiou ao Senhor. Não é de se admirar que elas estejam clamando o nosso precioso irmão. E clamaram todos de uma vez, disseram: se você não tivesse ido, nós não estaríamos aqui. I looked around, I thought, well, I don't get it. I said, oh. Behold, I will send to you Elijah the prophet before the coming of that great and dreadful day of the Lord. Amen. Malachi 4 said that he would send Elijah before the evil day come upon the earth when it burned like a furnace, and he would restore and would bring back the children to the faith of the fathers. The original apostolic Pentecostal faith promised to be restored. Now that's just as plain as Scripture can say it. That's promised. And if we're in the last days, something's got to happen. And it is happening. And we're seeing it.